Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou exemplificar na prática como que funciona a rotina do nosso módulo de hotel dentro do sistema DigiSat. O módulo de hotel em específico vai ter início aqui na nossa aba de cadastros, onde eu vou utilizar inicialmente a nossa guia de agrupamento de quartos. No agrupamento de quartos é onde eu vou criar basicamente a relação de quartos que eu possuo disponíveis para alocação. Então vou clicar em adicionar. Primeiro, ele irá me requisitar sobre a descrição, nada mais é do que o nome desse agrupamento. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, as suítes de luxo. Coloco o nome suíte de luxo e venho para a parte de vinculação de quartos. Então, eu vou determinar aqui que do quarto número 1 ao quarto número 10, ou seja, 10 quartos, que serão 10 suítes de luxo aqui dentro. Em períodos e preços, é onde eu vou fazer a parte da inclusão das minhas reservas. Então, vou clicar em adicionar. Data inicial e data final. Aqui o sistema ele vem configurado para uma diária, da meia-noite até as 23h59. E aqui ele me requisita uma descrição. Normalmente, os ramos de hotelaria eles têm isso diferenciado ali pela relação de temporadas. Então, vamos cadastrar um valor aqui ó, de alta temporada, por exemplo. Esse quarto, como é uma suíte de luxo, eu vou pôr que ele abriga 2 hóspedes e que um valor dele para alta temporada seria de R$ 350 por diária. Adiciono e clico em gravar. O último campo em específico seria a relação de itens do quarto. Aqui entra aquela relação de frigobar, uma gaveta, uma portinha, um armário, onde eu tenho algo para a venda dentro do quarto em questão. Vou adicionar aqui, por exemplo, que dentro desse quarto eu faço a venda de uma Coca-Cola lata. Vou selecionar ela aqui da minha base de produtos e adiciono ela no quarto. Clico em gravar e agora eu tenho o meu agrupamento de suítes de luxo cadastrados. Vindo agora na aba de cadastro, de fato para a parte de hospedagens, aqui eu terei à minha disposição os 10 quartos os quais eu realizei o cadastro. E para eu adicionar uma hospedagem em um deles é muito simples. Vou selecionar aqui o botão de adicionar hospedagem e irei vir para esta tela. Vou colocar que esse quarto em questão é para 2 hóspedes e que o meu check-in, quando o meu hóspede entra, acontece agora mesmo e a minha previsão de check-out é no dia 12. Realizarei a pesquisa de disponibilidade e aqui ele vai me trazer uma relação com todos os quartos disponíveis para alocação nesse período. Então, vou selecionar aqui ó, a suíte de luxo número 1. Ele já pegou aqui o meu valor de alta temporada e aqui eu posso atribuir um total de pré-pagamento, o valor que esse hóspede adiantaria em relação ao valor dessas diárias geradas aqui embaixo. Temos um campo de observação para informações complementares e um campo de placa de veículo para os hotéis que fazem a relação de controle do estacionamento dessa forma. Os botões de opcionais de café, almoço e janta, os quais eu posso estar marcando. E para o ramo de hotel em específico, existe uma particularidade onde é necessário a inclusão de um serviço, pois esse ramo em específico, a relação de hospedagem, ela é faturada em NFSE. O que normalmente o pessoal faz? Eles adicionam um serviço chamado hospedagem. Aqui, ó, vou fazer um rapidinho. Hospedagem. Vou indicar uma tributação qualquer aqui. É importante sempre que esses campos eles estejam preenchidos de acordo com o ramo, certo? Vou adicionar aqui um NBS para ele também. E uma tributação municipal. O preço de venda desse serviço em específico, pessoal, ele não tem influência, porque ele vai assumir o valor de acordo com as diárias ali do cliente. Então, seleciono o serviço, agora sim eu posso atrelar o hóspede. Antes de eu indicar o hóspede, o que acontece? O módulo de hotel do DigiSat ele funciona de forma simultânea com a nossa relação de restaurante. Então, quando eu faço a inclusão desse hóspede, eu posso determinar uma comanda. Normalmente se utiliza-se do número do próprio quarto para atrelar essa comanda ao cliente em questão. Então aqui ó, eu vou pegar um cliente, o Bernardo da minha base, vou colocar que a comanda dele é o número 1 e irei adicionar. Então essa comanda que ele pode apresentar no restaurante fica atrelada ao quarto dele também. Tem uma opção ainda de anexar uma imagem ou arquivo em específico. Clicando em gravar, vou dar um sim. Agora sim, o meu quarto de número 1 ele já se encontra no status de ocupado. Dentro do quarto ocupado, a gente tem algumas opções de editar essa ocupação, adicionar mais diárias ou mudar alguma questão em específico. Podemos tirar uma relação de impressos, como
extrato de hospedagem, demonstrativo de consumo completo, que mescla a hospedagem e o consumo do cliente. Temos o botão de limpeza do quarto, onde eu coloco o quarto em status de aguardando limpeza. Tem a opção de iniciar a limpeza e de deixar o quarto livre. É importante frisar isso aqui também, que a relação do aplicativo para a limpeza é algo que a gente tem disponível também. Então, o aplicativo da camareira de SAT serve para fazer o controle de todos os status do quarto. Além da opção de manutenção do quarto, caso aconteça alguma avaria em algo nesse sentido, e a opção de transferir a ocupação, ou seja, o meu hóspede sai do quarto número 1 e vai para o quarto número 2. Relação de finalização aqui dentro funciona da seguinte forma. Eu vou clicar aqui em Checkout, ele vai me trazer para esta tela de conferência de quarto, onde eu tenho aqui a relação de itens que o meu cliente consumiu, isso tudo dentro do quarto, por exemplo. Então, eu coloco aqui, uma unidade de Coca-Cola consumida, ela já entra na relação de total de produtos e serviços. Os mesmos impressos citados antes encontram-se à disposição do cliente, e nesse momento eu irei gerar um DAV-OS. Gero em nome do hóspede, e dentro desse DAV, o que vai acontecer? A minha primeira opção de faturamento aqui, o primeiro faturar que eu gerar nele, vai ser referente à parte de produtos. Então, se eu utilizar o botão faturar, ele irá me levar para uma NFE, uma nota fiscal eletrônica, referente à Coca-Cola Lata, e esse faturamento também pode ser feito através do ponto de vendas, onde utilizando o meu atalho aqui de importar DAV, eu tenho a possibilidade de realizar a importação dessa DAV em específico. Seleciono ela, ele me trouxe aqui a minha Coca-Cola Lata. Vou dar um finalizar aqui no dinheiro mesmo. Transmitida a minha faturamento referente à parte dos produtos. E agora, se eu atualizar a minha OS aqui, eu vou ter uma opção de faturar serviços, a qual ele vai me levar para uma NFSE, uma nota fiscal de serviço eletrônica, e o hospedagem que a gente cadastrou antes, como disse, ele assume a relação do preço das diárias do hóspede. Então, vou dar um gravar aqui, efetivar essa movimentação. E agora, voltando na nossa relação de hospedagens, eu tenho à minha disposição a opção de finalizar a hospedagem. Confirmo tudo isso. O meu quarto vem para o status de esperando limpeza, onde eu posso iniciar e deixá-lo livre novamente para a ocupação. Interessante frisar, pessoal, que toda essa relação da limpeza, novamente, ela está disponível no aplicativo da camareira. É um aplicativo que ela pode iniciar a limpeza, manutenção, deixar o quarto livre e até mesmo fazer a indicação dos consumos.